o amor de Deus pelos pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O apóstolo Paulo nos diz que o caráter de Deus tem sido mal interpretado e mal compreendido desde o começo do mundo. De certa forma, as pessoas entenderam algo sobre Deus, mas não o glorificaram como Deus. E em resultado disso, diz o apóstolo Paulo, elas se tornaram fúteis em seus próprios pensamentos e o coração deles se tornou insensato, obscurecido. Eles amaram ser sábios, mas se tornaram loucos, trocando a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas à semelhança de seres humanos mortais, de pássaros, de quadrúpedes, de répteis. Você pode ler isso em Romanos, capítulo 1, versículos 21 a 23. É possível, portanto, que em nossas mentes nós acabemos criando uma imagem distorcida de Deus que não corresponde à realidade do seu ser. Ou até mesmo que adoremos ídolos de madeira, pedra ou qualquer outro objeto no lugar de Deus. Sabe, se nós não tivermos uma compreensão correta do caráter do Deus Altíssimo, nós estaremos adorando um falso Deus. Nós entendemos que a última mensagem de misericórdia a ser transmitida ao mundo é uma revelação do amor e do caráter de amor desse Deus. E a menos que saibamos como Deus realmente é, não seremos capazes de amá-lo, de respeitá-lo, de revelá-lo à humanidade. Então Jesus veio para mostrar ao mundo quem realmente é o Pai. Um dia, Jesus e seus discípulos estavam passando perto de um cego. Isso está em João capítulo 9, versículo 1. Então os discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Essa pergunta baseava-se num conceito teológico errôneo, porém muito comum naquela época. Um conceito sobre Deus e o mal. As pessoas naquele tempo, no tempo de Cristo, acreditavam que doenças, problemas, infortúnios eram sempre uma punição de Deus por algum pecado praticado pela pessoa, seja um pecado do próprio sofredor ou de seus pais ou de seus parentes. Por isso, o sofredor era frequentemente considerado um grande pecador, merecedor daquilo que estava acontecendo com ele. Jesus então corrigiu esse equívoco, explicando que a enfermidade e o sofrimento são causados por Satanás. No entanto, uma das mais astutas artimanhas do inimigo, do diabo, é atribuir a Deus as suas próprias características diabólicas. E, como resultado, milhões de pessoas ao longo dos séculos culpam-se a si mesmos e a Deus pelo sofrimento, pela doença, pela morte. Mas São João 3, 16 e 17 nos diz que Deus amou tanto o mundo que enviou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para nos redimir. Ele não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, diz a Bíblia, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este é o Evangelho. Esta é a redenção.